Fala, minhas crianças! Mais um vídeo aqui para vocês no canal. E hoje, como vocês já estão acostumados, quinta-feira, dia de TBT, dia de relembrar, recordar, contar algum fato marcante na história do futebol aqui para vocês. E hoje vamos falar um pouquinho da Supercopa dos Campeões da Libertadores. Isso mesmo, você que é mais novo e não conhece ou não conheceu esse campeonato, na verdade a Supercopa da Libertadores, como o nome já diz, ela reunia apenas os campeões da Copa Libertadores de América. Ou seja, para você disputar o torneio, você tinha que ser campeão da Libertadores. Só isso, não precisava de mais nada. Fosse campeão da Libertadores, de qualquer época que fosse, qualquer ano, você estava classificado para o torneio. E aí esse torneio teve duração e foi realizado entre os anos de 1988 e 1997. Dois clubes brasileiros conseguiram o título desse torneio. Um foi o Cruzeiro, que conseguiu um bicampeonato em 1991 e 1992. E o outro foi o São Paulo, que foi campeão em 1993. E é essa edição de 1993 que nós vamos contar um pouquinho no vídeo de hoje. Vale lembrar que essa edição de 93 foi a sexta edição do torneio e reuniu 16 times, ou seja, em 1993 a Libertadores tinham 16 campeões diferentes. Então se não me engano, 6 times da Argentina, 5 times do Brasil, 2 do Uruguai, 1 do Chile, 1 da Colômbia, 1 do Paraguai, totalizando os 16 clubes que se enfrentavam em formato de mata-mata. Ou seja, apesar do torneio só reunir campeões, ou seja, ser um torneio e reunir só clubes bem tradicionais, na verdade ele não resumia que os melhores da América estavam nesse campeonato. Tanto é que a Conmebol era muito questionada por isso, porque como só disputavam campeões, tinham times na época, por exemplo o Palmeiras da Parmalat, que tinha um super time, mas não podia disputar o torneio, porque não tinha o título da Libertadores. Chupa Palmeiras. Mas enfim, o torneio era realizado apenas por esses campeões do torneio. Sendo assim, em 93 foi uma edição ainda mais especial para o futebol brasileiro, porque os finalistas eram daqui, do nosso país, São Paulo de um lado, Flamengo de outro. E o artilheiro do campeonato também foi brasileiro. Ele, Ronaldo Nazário de Lima, isso mesmo, Ronaldo Fenômeno foi o artilheiro da Supercopa dos Campeões da Libertadores de 93 com 8 gols. Ou seja, o Fenômeno em 93 já era um fenômeno. Sendo assim, São Paulo e Flamengo chegaram na final. Porém, o Flamengo, para chegar à disputa do título, enfrentou grandes equipes. Na primeira fase, o Olímpia do Paraguai. Nas quartas de finais, o River Plate da Argentina. E na semifinal, enfrentou o Nacional do Uruguai, chegando assim para a disputa na decisão contra o Tricolor, que por sua vez passou da primeira fase nada mais nada menos pelo maior campeão da história da Libertadores, o Independiente da Argentina. Nas quartas de finais, o São Paulo também enfrentou outro time muito copeiro, que foi o Grêmio, vencendo o Tricolor gaúcho. E na semifinal enfrentou o Atlético Nacional. Um jogo muito disputado, uma semifinal bem disputada. O São Paulo venceu aqui no Morumbi, perdeu lá no Atanásio Girardot. O jogo foi para as penalidades e quem perdeu o pênalti para o time do Atlético Nacional foi nada mais, nada menos que ele, Aristizábal. Ele mesmo que anos depois veio fazer sucesso aqui no nosso tricolor. Primeiro jogo da final foi disputada lá no Maracanã. São Paulo e Flamengo fizeram um jogo emocionante. E quem abriu o placar lá em Terras Cariocas foi o São Paulo, com o Leonardo. Leonardo fez o primeiro gol da partida e colocou o tricolor na frente. Porém, o Flamengo virou o jogo com 2 gols de Marquinhos. O volante meteu um golaço. O primeiro gol foi um golaço de fora da área. Já o segundo gol, ele meteu um chute também de fora da área, porém o Zete engoliu um frangaço, irmão. Isso mesmo, em plena final o Zete deu esse milho, essa brecha, e aí o Flamengo virou o jogo. Mas no final da partida, ele, o talismã
do nosso querido e saudoso técnico Tele Santana. Juninho, que ainda não era o paulista, entrou, infernizou e empatou a partida para o São Paulo, trazendo então para o Morumbi a decisão aberta, ou seja, quem ganhasse levava, empate, ia para a decisão nos pênaltis. Para você ter uma noção, o jogo foi tão aguardado e foi tão disputado. Se você olhar as escalações das equipes, do lado do São Paulo, treinado por nada mais nada menos que Tele Santana, tinha Zete, Ronaldão, Leonardo, Cafu, Miller, Toninho Cerezo, Juninho, ou seja, era um time imbatível, realmente foi campeão, aquele time campeão do mundo, campeão de tudo mesmo. Já, porém, do lado do Flamengo, todo mundo vai falar, pô, imagina o Flamengo, meu time do Flamengo era um timaço, aço, treinados por nada mais, nada menos que o Maestro Júnior. E tinha no gol Gilmar Rinaldi, tinha no time também, daquele time do Flamengo, tinha no ataque Casagrande, Renato Gaúcho, tinha um jovem chamado Marcelinho, que depois viria a ser chamado Marcelinho Carioca, mas na época ele era só Marcelinho. Ou seja, dois grandes times e fizeram realmente um jogo inesquecível no Morumbi. O início da partida, o Flamengo dominava e o Marcelinho infernizou a zaga do São Paulo com as cobranças de escanteio e aquela batida venenosa que ele tinha. O Zete e a defesa do São Paulo estavam completamente perdidas em todos os escanteios e o Flamengo levava vantagem. Tanto é que o primeiro gol da partida foi numa cobrança de escanteio. Marcelinho cobrou, Casagrande deu aquela famosa casquinha e o Renato Gaúcho completou para o gol, fazendo 1-0 para o Mengão. Daí o Flamengo ainda continuou melhor no jogo e tal, e o São Paulo conseguiu empatar só no segundo tempo. Isso mesmo, ele que tinha feito um gol lá no Maraca, também fez um gol no Morumbi, e aí o São Paulo empatou a partida com o Leonardo, e posteriormente, quase no final do jogo, o São Paulo ainda conseguiu a virada, virou o jogo com o Juninho. Num frangaço também do Gilmar Rinaldi. Ou seja, o Zete franga lá, Gilmar frangou aqui. E aí com isso o São Paulo ficou na frente e todo mundo já pensando que esse seria o resultado final do jogo, título na mão. Eis que ele, o predestinado daquela final, Marquinhos, que fez os 2 gols no jogo da ida, empatou 1 minutinho depois do gol do Juninho. Ou seja, não deu muito tempo para comemorar. E aí o Marquinhos foi e empatou o jogo já no final, com isso levando a decisão para os pênaltis. Ou seja, um jogo tão emocionante lá no Maracanã, aqui no Morumbi, só poderia ter terminado em decisões por pênaltis. E aí o São Paulo, talvez por já estar mais maduro, por ter chegado à final através de cobranças de pênalti, foi perfeito. São Paulo acertou todas as cobranças de pênalti. Cafu, Dinho, Leonardo, Miller, André Luiz, todos marcaram as suas cobranças. Já do lado rubro-negro, apenas um erro. E lá, logo de quem? Ironia do destino ou não, quem perdeu a cobrança dos rubro-negros foi ele, Marcelinho Carioca. Ele mesmo errou o pênalti e fez com que o São Paulo saísse campeão da Supercopa da Libertadores de 1993, fazendo com que o ano de 93 de São Paulo realmente se consolidasse como um dos maiores. O São Paulo já havia sido campeão da Libertadores, ganhou a Supercopa, depois teve o Mundial, ou seja, foi um ano que realmente transformou o São Paulo e definiu o São Paulo como um dos maiores clubes do país em termos internacionais, com mais uma conquista. Vale lembrar que a Supercopa da Libertadores, ela dava a vaga na Recopa da Sul-Americana, né? E posteriormente depois ela foi substituída pela Copa Mercosul e mais para frente para aquela que conhecemos hoje, a Copa Sul-Americana. Ou seja, era um torneio de muita importância da Conmebol e que o tricolor venceu essa edição de 1993, minhas crianças. É isso aí, dava orgulho mesmo de ver o São Paulo nessa época, porque o São Paulo não
dava boi pra ninguém. Irmão, e aí, se vocês gostaram, curtiram, deixa o like aí no canal, se inscrevam, entendeu? Compartilha, manda pros nossos amigos aí tricolor, pros nossos amigos flamenguistas, fala, irmão, vocês pensaram que ia ganhar, mas não ganharam, entendeu? E deixa o like, um abraço do coração de todos vocês, minhas crianças, tamo junto, valeu, é isso aí!